Então, pessoal, vamos comentar sobre o debate eleitoral para presidente da República que aconteceu na Rede Globo. O debate terminou agora, estou gravando imediatamente após o debate para eu falar aqui com vocês as minhas impressões, fazer os meus comentários a respeito desse debate. Desde já peço que você deixe o seu like, seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Então vamos ao debate. Primeiro eu preciso dizer que eu achei interessante o estilo adotado pela Rede Globo, um candidato perguntando diretamente para o outro, ali de frente um para o outro, ficou uma coisa debate realmente ali. A gente sabe que outros modelos acabam não funcionando muito bem. Achei isso aí interessante até. Um ponto positivo é que não teve pergunta de jornalista. Ninguém merece pergunta de jornalista da grande mídia, uma esquerdagem total, uma coisa chata, incômoda. Então eles tiraram isso, a coisa ficou mais dinâmica. Um candidato perguntando pro outro, conversando diretamente, colocando os pontos diretamente um pro outro também. Teve aquela questão das perguntas serem sorteadas e ali parece que as perguntas foram escritas num centro de humanas da USP ali, uma coisa esquerdista total, cotas raciais, racismo, Amazônia, meio ambiente, sabe, esse tipo de tema lacrador, esse tipo de tema progressista também. Então umas perguntas assim, uns temas bem chatinhos, bem bobos no final das contas. Eu achei os 3 minutos para cada candidato um pouco exagerados. No final do tempo eles ficavam meio que enrolando ali para gastar os segundos que eles ainda tinham. Dava para fazer isso aí com 2 minutos para cada pergunta e sua respectiva tréplica ali tranquilamente. Eles podiam rever isso para futuros debates, porque eu achei que ficou muito arrastado o ritmo no geral. E principalmente o debate foi muito tarde, pô, começar 10h30 um debate. O pessoal da Globo acha que nós somos atores da Globo, funcionários deles aí de alto escalão que estão com a vida ganha e não precisam acordar cedo no dia seguinte. Pô, o debate acabou agora quase 2 horas da manhã, tô aqui gravando o vídeo. Ainda vou editar isso aqui ainda, então, poxa, aí castiga o trabalhador brasileiro fazer um debate a esse horário, né? Vamos rever os horários dos debates nas próximas oportunidades. E no geral o debate foi um grande barraco em muitos momentos, né? Uma coisa assim de baixo nível. Não há, como eu gosto sempre de dizer, não há um debate de ideias realmente, de propostas. Existe um confronto de pessoas ali, cada um citando o que há de pior no outro. Fiz um vídeo recentemente aqui no meu canal abordando esse tema, vale a pena conferir, porque ele retrata bem como é a questão dos debates eleitorais. Uma coisa que atrapalhou bastante o andamento aqui, especialmente no começo do debate, foi o negócio do direito de resposta ali. 1 minuto de direito de resposta para quem pedisse lá, eles faziam avaliação e tudo mais, e todo mundo pediu o tempo todo um monte de direito de resposta para um monte de gente aí. O Lula, claro, foi o mais beneficiado nessa história. Praticamente todos os direitos de resposta dele, que foram muitos, foram concedidos. A gente sabe que a Globo tem uma predileção grande por ele, o próprio William Bonner tem uma predileção por ele. Eles praticamente estendem um tapete vermelho para o Lula na Rede Globo, né? Então a gente já esperava que eles fossem dar um tratamento diferenciado para ele. E de fato ele teve direito a muitos direitos de resposta ali, e isso acrescentou bastante ao tempo que ele falou no debate no geral. Isso aí serviu para arrastar ainda mais o ritmo do debate no final das contas. Desnecessário para mim, eles deveriam colocar regras mais difíceis para o direito de resposta, apenas um por bloco, alguma coisa assim, para dinamizar mais o debate. No começo ficou muito truncado, porque toda hora era um direito de resposta, e aí um candidato pedia direito de resposta em cima do direito de resposta do outro, ficou uma bagunça total isso aí. E, como já era esperado, todo mundo quebrou o Lula, todo mundo bateu forte nele nesse debate aí. O Ciro já chegou batendo nele, o próprio Felipe Dávila já chegou metendo os 2 pés nos peitos do Lula também, e claro, quem bateu mais nele foi o Padre Kelmon, que a gente já esperava isso também. Já vamos falar em detalhes desses casos aí, e isso explica bastante porque que o Lula não foi no debate lá da CNN, porque ele sabe que ele é o alvo preferencial de todos, é o que mais vai apanhar aí, e ele tem uma certa dificuldade em se defender dos ataques. Por quê? Porque ele tem o teto de vidro, né? Ele sabe que ele tá cheio de enrolação, ele tá cheio de rolos, e vai ser difícil para ele se defender disso porque não tem muita defesa. Então vamos começar por ele, Luiz Inácio Lula da Silva, que tá muito rouco, com a voz muito fraca, parece que ele não tá com muito ânimo.
Eu venho sentindo isso na campanha o tempo todo. Parece que ele não tá muito afim de concorrer, né? Então ele tá indo nesse ritmo arrastado, não sabendo organizar bem as ideias, fazer boas respostas. Ele ficou o debate, a maior parte do debate, se defendendo dos ataques que ele recebeu, e, sei lá, do segundo bloco em diante ele ficou muito apagado, ele quase não apareceu no debate. Ele lançou a carta lá da picanha, que na época dele o pobre podia comer picanha, palhaçada, fala sério. Ficou muito mexido com a questão do Celso Daniel que o Bolsonaro jogou ali. Ele jogou essa para cima da Simone Tebet, né, inclusive, porque a vice da Simone Tebet acusou o Lula de ter envolvimento no caso Celso Daniel, né? Então o Lula ficou muito mexido com isso aí. Ele usou um direito de resposta para lidar com essa situação. Então isso deixou ele bem baqueado. Foi logo no começo do debate, o Bolsonaro já jogou para derrubar o Lula nesse ponto aí. Ele cometeu a gafe de chamar Simone Tebet de Simone Tebet, alguma coisa assim. Pô, já dá para aprender o nome dos candidatos a essa altura do campeonato, né? E ele falou, teve um embate lá com o Padre Kelmon, aliás, vários momentos ali de atritos, mas um em especial que foi um bate-boca mesmo ali, foi um de frente pro outro ali, falando diretamente, um atropelando o que o outro estava falando. O William Bonner ficou meio desconcertado ali, chamou a atenção do padre, não chamou a atenção do Lula também, porque a gente sabe que o tratamento é diferenciado nesse caso aí. Perguntou lá, o William Bonner perguntou ao padre Kelmon se ele não sabia respeitar as regras e tudo mais, e em determinado momento o Lula falou que o padre Kelmon não deveria estar ali. Olha quem está falando isso, Lula, um cara condenado por corrupção, um cara que foi solto pelo STF ali, porque se não fosse o STF ele estava preso, até agora ficaria muito tempo, porque a pena dele é longa, está concorrendo aqui pelas bênçãos dos superministros, dos supremos ministros, e vem falar que o padre não tem direito de estar concorrendo, não deveria estar ali. Pô, Lula, faça-me um favor. E ainda meteu uma de que a Petrobras foi moralizada durante o governo dele. Só se para ele, no dicionário do Lula, moralizar algo significa roubar algo, né? Saquear algo. Aí sim, a Petrobras foi moralizada. Se significa que ela foi saqueada pelo PT, pelos ministros dele aí, então ele está com a razão. O cara é um descarado, o cara é um dissimulado, uma coisa assim absurda. O padre Kelmon mais uma vez roubou a cena. Ele é um cara diferenciado mesmo. Ele tem aquela pegada do Cabo Daciolo de ser o candidato meme da vez, aquele que todo mundo fica falando porque é uma coisa inesperada, só que com a diferença de que ele não é maluco igual o Cabo Daciolo. Ele fala coisas muito pertinentes, aliás. Dentro de todas as propostas aqui, o que mais se aproxima do libertarianismo são as propostas do padre Kelmon de fato. E ele agiu como uma linha auxiliar do Bolsonaro mais uma vez. Todo mundo já esperava isso, inclusive os outros candidatos. Basicamente é uma dupla de vôlei de praia, né? Ele levantando pro Bolsonaro cortar. Ele não pode falar diretamente disso, mas todo mundo sabe que é assim que funciona no final das contas. Então ele atuou bastante nesse sentido. Foi o mais equilibrado no geral, chamou o Lula de descondenado, com muita razão também, e apanhou de muita gente ali, especialmente da Simone Tebet e do já citado Lula também. Estranho, né? Um candidato aí que ninguém estava falando, que o Lula falou que nem conhecia, e de repente aí se torna o alvo dos ataques desse pessoal aí, que basicamente é o núcleo da esquerda, né? Soraya Tronic deixou claro para todo mundo que ela é de esquerda de fato. Mas Padre Kelmon roubou a cena aqui, já mora no meu coração, uma grata surpresa para as eleições desse ano. Padre Kelmon tá de parabéns mais uma vez. O Felipe Dávila, a maior parte do tempo ali, com aquele papo chatão de liberal dele, aquela coisa que ninguém aguenta mais, aquela coisa bem partido novo mesmo. Porém, tem alguns pontos positivos dele nesse debate em relação aos outros. O primeiro ponto é que ele já assumiu que ele não vai ganhar mesmo, já sabe que não vai ganhar, não tem chance, utilizou o tempo dele para fazer propaganda para candidatos do Partido Novo, que é muito mais interessante, usar isso para dar visibilidade para pessoas que têm uma chance real de se eleger, para a Câmara dos Deputados, enfim. Então ele utilizou esse espaço para promover o Partido Novo, muito mais interessante do que promover a própria candidatura, que não vai a lugar nenhum, todo mundo já sabe disso. E basicamente ele já chegou com os dois pés no peito do Lula, logo de cara, batendo no Lula, batendo no PT, falando da corrupção e tudo mais. E por que
que eu acho que ele fez isso. Eu gravei recentemente um vídeo falando que o João Amoedo praticamente, assim, praticamente não, explicitamente declarou voto ao Lula, né? Saiu do armário totalmente. Isso pega muito mal para o Partido Novo, especialmente às vésperas das eleições, né? Muita gente pensando em votar no Partido Novo, vê o fundador do Partido Novo sendo tão contra o Bolsonaro e praticamente declarando voto ao Lula também. Então ele fez questão de deixar claro isso nesse debate para se desvincular um pouco dessa fala totalmente infeliz do João Amoedo e preservar o Partido Novo nessa história. Eu acho que ele devia fazer isso abertamente nas redes sociais dele, enfim, em algum lugar, se separar do João Amoedo, falar que o João Amoedo não fala pelo partido, que o partido não compactua com as ideias do Amoedo para evitar que o partido naufrague de uma vez. Para mim o Partido Novo já acabou mesmo, já estava enterrado e o que o João Amoedo fez foi jogar a última pá de cal em cima do partido. Mas essa, ao meu ver, é a tática do Felipe Dávila. Ciro Gomes também bateu no Lula, falou da questão do crédito na época que o Lula fez, que endividou muitas famílias, endividou o país no geral, mas eu achei ele um pouco fraco, um pouco apagado, parece que a bateria dele tá acabando, eu acho que ele já aceitou a realidade de que ele não vai ser eleito, enfim, tava um pouco estranho, errou números, coisas que ele não costuma fazer, ele gosta muito de falar números, atropelar números, falar à torta e à direita e até às vezes sem sentido, mas ele não é de errar esses números, de se confundir na hora de falar. Ele cometeu esse erro também. E de novo aquela coisa de tratar o Ceará como a Suíça no Brasil, uma história, uma falcatrua que a gente sabe bastante, nada de novo aqui. Ciro Gomes ficou muito apagado nesse debate. O Bolsonaro se saiu muito bem mais uma vez no debate, foi equilibrado, foi tranquilo, tocou nos pontos que ele deveria tocar, naquilo que é favorável para ele, bateu no Lula, chamou o Lula de ex-presidiário, teve alguns embates direto com o Lula ali, principalmente na questão dos direitos de resposta, ele também pediu direito de resposta várias vezes, muito interessante da parte dele, porque isso dá mais tempo para ele falar também no final das contas. Como eu citei antes, ele lançou a carta do Celso Daniel ali, que deu uma desestabilizada no Lula, falou do auxílio emergencial, que é algo que traz muito votos para ele também, então uma coisa eleitoralmente falando interessante para ele. Falou da questão do armamento no campo, muito interessante isso aí. Defendeu a liberdade em vários momentos, especialmente na questão lá da pandemia e tudo mais. E a coisa mais interessante dele, que mais marcou no debate, foi ele destruindo a Soraya Tronic, né? Uma coisa assim que deu até pena dela. Ela que gosta de se chamar de onça. E eu acho que o Ibama vai procurar o Bolsonaro depois por ele ter agredido uma onça assim em rede nacional, né? Porque basicamente ela chamou o Bolsonaro para fazer uma pergunta para ele, e na hora que ele tava chegando ali na bancada, ele foi tirando os papéis do bolso, uma cena até engraçada assim, botando em cima da bancada enquanto ela falava, e ele falou basicamente: isso aqui são os ofícios, você pedindo cargos pra mim. Cara, acabou com ela. A partir dali, ela já não tava bem, a partir dali o debate acabou para ela, foi desmontada totalmente naquele momento ali, uma coisa assim, dá até pena da pobre coitada nesse momento, né? E o Bolsonaro aproveitou ali e pediu o voto para um governador que eu acho que é um cara rival ou da Soraya ou então da candidata a governador dela ali, então deu uma boa quebrada na campanha dessas pessoas aí, pedindo abertamente em rede nacional voto para o candidato a governador ali. Eu acho que ele vai fazer um governador lá no estado da Soraya depois dessa. Mas no geral saiu muito bem, soube se manter controlado, ele sabe que se ele elevar o tom ali, ele só tende a perder. Fez muitas perguntas pro padre Kelmon, ali para fazer aquela conversa amigável entre pessoas de direita, então jogou dentro da zona de conforto dele e se manteve bem tranquilo. A Simone Tebet, como eu sempre digo, ela fala muito bem, ela tem potencial, ela sabe manter ali o tom de voz, falar de uma forma assim bem tranquila e bem convincente, mas as ideias dela são furadas. Ela veio com aquele negócio de dar 5 mil reais pro jovem de novo para comprar moto, sei lá, comprar celular, aquela besteira, não sabe nem de onde que ela vai tirar esse dinheiro, se é que isso viria a acontecer em algum momento, uma coisa assim completamente estapafúrdia. Ela ficou aquela coisa também do combate à pandemia, batendo muito nessa tecla, achando que o povo vai votar nela por causa disso. A gente sabe que isso não traz votos, pelo contrário, pode até afastar os votos, e ela ficou batendo muito nessa tecla aí também. Teve a questão lá da pergunta do Celso Daniel, eu acho que ela se saiu bem, não negou o vínculo do PT com a questão, porque foi a vice dela que falou isso, ela não iria desmentir a vice dela para não ficar feio, mas ela saiu bem dessa questão aí. Ela cometeu a gafe de chamar a Soraya de candidata a Bolsonaro, né? Vocês viram isso aí, foi bastante engraçado.
E, pronto, ela foi um ato falho, provavelmente ela queria perguntar para o Bolsonaro a questão, não teve oportunidade, acabou saindo isso aí, mas não foi injusto não, a Soraya foi uma candidata que foi eleita pelo Bolsonaro lá em 2018, não é injusto aqui, foi um gafe, foi um erro, mas não foi injusto no final das contas não. O pior da Simone Tebet para mim são as propostas dela, aquela coisa muito globalista, então... É algo que eu gosto de dizer. Depois da esquerda, depois do PT, a gente tem que ter mais cautela, mais cuidado com o pessoal do centro, porque eles também são globalistas, eles também estão interessados nessa agenda progressista que está dominando o mundo ocidental. Esse pessoal quer implantar isso aqui no Brasil. Fica de olho em gente como Simone Tebet, porque eles não são flor que se cheire. Bom, é Soraya Tronico, enfim, é a Dilma de 2022, né? Fazer o que, não dá pra negar isso aí. No começo eu até esqueci que ela estava no debate, porque ela estava muito apagada, mas logo ela começou a responder as perguntas, começou a cometer as gafes dela, ser enquadrada pelos outros candidatos, passar vergonha totalmente ali. Teve desentendimentos com o padre Kelmon também, e acho que ela se perdeu totalmente nisso aí, ela acabou se desestabilizando, falou umas coisas muito feias pro padre, disse aí, perguntou se ele não tinha medo de ir pro inferno. Isso é coisa de perguntar para um padre assim em rede nacional. Falou que ele é um padre de festa junina, olha só que coisa complicada de se dizer. Como é que isso pode colaborar com a campanha dela em algum momento, né? Para pensar, tá todo mundo vendo os padres sendo presos lá na Nicarágua, né, aquela perseguição terrível à Igreja Católica lá, e ela vem para um padre em rede nacional, num debate eleitoral, um debate presidencial, tratar um padre nesses termos, né? Pega bastante mal para ela, acho que ela deu um grande tiro no pé nesse momento. Ela começou batendo no Lula também, igual todo mundo, mas depois ela voltou o olhar dela, o olhar de ódio dela totalmente pro Bolsonaro, batendo muito nele em todas as oportunidades, uma coisa assim até patética, né? O Bolsonaro lá foi chamado por ela para responder a uma pergunta, a pergunta já pré-selecionada, e o tema era segurança pública, e ela começa a pergunta falando de qualquer outra coisa, e no meio pergunta ao Bolsonaro qual vacina que ele tomou. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Assim, lamentável, ela passou vergonha, mais fraca, disparada dos candidatos ali, ela tá ali pra passar vergonha e pra criar momentos engraçados pra gente rir durante o debate, pra gente não dormir, porque, de outra sorte, em muitas partes o debate é enfadonho, especialmente quando o Felipe Dávila perguntava pra Simone Tebet, dá vontade de dormir no meio da pergunta, porque é chatão, chatão mesmo. Então, a Soraya Tronic tem esse mérito de animar o debate de vez em quando, porque ela faz a gente rir um pouco. E ela cometeu a gafe de falar que o Brasil ficou com 130 milhões de órfãos por causa da pandemia. Não tenho palavras para descrever a Soraya Tronic depois dessa não, foi para acabar. E bem, no geral, o debate foi isso, um monte de bate-boca, um monte de confusão, pouca proposta, poucas ideias sólidas para um futuro do Brasil, né? Mais enfrentamento ali, formação de pequenas panelinhas, pequenas duplinhas ali, o Bolsonaro e o Padre Kelmo ali mais à direita, o Felipe Dávila e a Simone Tebet com aquele papo chato de comadres, e de vez em quando um arranca-rabo ali, uma confusãozinha, uma discussão bate-boca, que é o que a gente quer ver mesmo, né? Inclusive foi isso que o senhor Joaquim Teixeira muito lucidamente afirmou aqui no Twitter, né? Quer ver propostas? Bota um anúncio na OLX. Queremos ofensas, baixaria e agressões verbais. É isso aí, é isso que a gente espera de um debate eleitoral mesmo, para a presidência da República ou para qualquer outro cargo. Política, isso aí é um circo, é uma baixaria total. Ao invés de vermos discussão de ideias, vamos ver discussão de pessoas, um xingando o outro, que é o que a gente quer ver mesmo, para a gente se divertir um pouquinho com essa política aí, que a gente sabe que esses debates, no final das contas, não representam tanta coisa assim. Mas vamos acompanhar aí qual vai ser a repercussão desse debate nos próximos 2 dias aqui, até as eleições, que são logo agora, neste domingo. Você já escolheu o seu candidato? Deixe aí nos comentários se você quiser revelar o seu voto, quem que você vai votar. Comente aí também o que você achou desse debate. Você acha que foi de um nível bacana, um nível alto, um nível adequado para os candidatos ao maior cargo do Poder Executivo do Brasil? Ou o negócio foi casos de família mesmo, foi baixaria total, foi João Kleber alto nível? Diz aí o que você achou desse debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.